aqui, qualquer coisa a gente vê depois o que faz. Pessoal, então vamos começar lá. Vocês estão me vendo aí na câmera do caderno. Então vou pegar aqui minha apostila aqui do lado. Bem bonitinha. Então eu tinha deixado para vocês resolverem a atividade número 2, 3 e 4. Então é óbvio que eu não sei se vocês fizeram ou não. Não tem como eu saber. Podia ter pedido para vocês mandarem uma foto da apostila. Não sei se isso ia resolver muita coisa. A ideia mesmo é que vocês tenham a consciência de que devem fazer, né? Beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem que resolver em cada questão aqui? A gente tem que dizer qual é a energia interna total do gás e qual é a energia cinética média. O que é a energia cinética média? É a energia interna dividido pelo número de partículas que a gente tem. Ok? Então, a letra A eu tinha feito com vocês. Então, letra A não, né? O gás A. Então, o gás A ele tem 4 moléculas, 4 partículas. Essas 4 partículas elas têm a energia que é dada por esse númerozinho. Então, 2 mais 4 mais 1 mais 3 dá uma energia total de 10. E a energia cinética média seria 10 dividido por 4, já que eu tenho 4 moléculas. Então, o resultado aqui do gás A, 2,5. Esse 2,5 é proporcional à temperatura, tá? Então, é só um número genérico mesmo, né? Beleza? Mas ele é proporcional à temperatura. Então, vamos ver o gás B agora. Então, o gás B, eu tenho 3 moléculas. Uma delas tem energia 1, outra tem energia 2, outra tem energia 3. Portanto, qual a energia interna do gás? Bom, 1 mais 2 mais 3, que dá 6. Então, essa é a resposta. E qual seria a energia cinética média? Bom, é só pegar a energia total, que é 6, e dividir pelo número de partículas, que é 3. 6 dividido por 3, né? 6 dividido por 3 é igual a 2. Deixa eu pegar outra caneta grossa para escrever aqui. Então, deu 2. Belezinha? Nenhuma dúvida, né? Bem fácil. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, bem tranquilo. Uhum. Então, vamos continuar aqui, que as outras são todas iguais, né? Então, o gás C. O gás C eu tenho 2 moléculas com 8, portanto, a energia total é 16. Qual que é a energia cinética média? Bom, seria 16 dividido por 2, né, já que eu tenho só 2 moléculas aqui no gás C. Então, o resultado é 8. Certo? Se a gente for comparar esses três aqui, olha, a energia cinética média do gás B é menor. Portanto, ele está mais frio. A energia cinética do gás C é maior. Portanto, ele está mais quente. Beleza? Então, não é pelo total de energia, é pela média. Agora vamos lá para cima. Gás D. O gás D ele tem qual energia interna? Bom, 2 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 3. Total é 10. Então, como que eu calculo a energia cinética média? Seria o 10 dividido pelo número de partículas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas. Bom, 10 dividido por 6 não é uma razão perfeita, né? Vai dar 1,66666, infinito e 6, né? Para o gás E, eu tenho energia interna total aqui. 2 mais 8, 10, mais 4, 14, mais 2, 16. Então é 16. E a energia cinética média, bom, 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4. E para o gás F, eu teria que somar todos os números aqui, então eu tenho 2 mais 3 dá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então a energia interna é 20, e eu vou dividir 20 pelo número de partículas para encontrar a energia cinética média. Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partículas. E isso dá um total de 2. Ok? Então essa é a resposta da número 2. Pessoal, esse é o tipo de questão que eu não colocaria numa prova, né? Beleza? Não vou colocar numa prova uma questão para você dizer qual é a energia de um gás, qual é a energia interna de um gás, e depois dizer qual é a energia cinética média. Mas é interessante essa questão para vocês perceberem que, mesmo que o gás tenha uma energia cinética média baixa, vou pegar aqui o caso do gás A energia cinética média dele é 2,5. Então, a energia dele, a temperatura dele é proporcional a 2,5. Ainda assim, ele tem uma partícula que tem energia de 4, que é bem mais quente. Ok? Isso é importante, a gente perceber que quando eu falo um gás está numa determinada temperatura, nem todas as moléculas estão na mesma temperatura. Isso é importante lembrar. Bom, questão número 3. Com relação às amostras gasosas, identifique. Letra A amostra que tem maior energia interna. Bom,
maior energia interna é fácil, né? É o gás F, que ele tem uma energia interna de 20. Então tá aqui. Resposta da letra A da número 3, F. Letra B, a amostra que tem maior energia cinética média. Bom, a maior energia cinética média é do gás C, né? Do gás C, que tem uma energia cinética média de 8. Então, C. Letra C. As amostras que têm energia cinética média e temperaturas iguais. Bom, quem tem energia cinética média igual é o B, que tem 2, e o F, que tem 2. Então, B igual a F. Bom, e se eles têm a energia igual, eles vão ter também a temperatura igual. Então, eu poderia escrever assim, a temperatura do B é igual à temperatura do F, porque a temperatura é proporcional à energia cinética média. Daí a letra D pergunta a amostra que tem a menor temperatura. Bom, quem tem menos temperatura é quem tem menos energia cinética média, né? Então, 2,5, 2, 8, 1,6, 4 e 2. Obviamente, 1,6 é o menor. Então, é o gás D. Então, o D aqui vai ter a menor temperatura e, portanto, né, a menor energia cinética média. E a letra E, a amostra que tem menos energia interna. Bom, quem tem menos energia interna é o B. Mas vejam que ele tem menos energia, mas ele não é o mais frio, porque essa energia está dividida em poucas partículas. Fechou então, pessoal? Alguma dúvida aí? Tranquilo. Bem tranquilo, né? Certo? Bom, quando a gente for falar de evaporação no futuro, tá? Por que um líquido evapora? Vai ser interessante lembrar que algumas moléculas são mais rápidas que outras, tá? Isso vai ser importante lembrar. Bom, vamos para o número 4 então agora. Questão número 4 fala assim: analise as figuras e os resultados obtidos nos cálculos das atividades anteriores. E assinale V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, a gente tem aqui. Letra A. Quanto maior a energia interna, maior será a temperatura. Então, será que isso é verdade? Bom, eu diria que não, né, gente? Não é. Porque, olha, se a gente pegar a maior energia interna, é o gás F. Ele tem 20. Mas a energia cinética média dele é 2. E lembre que é a energia cinética média que é proporcional à temperatura. Então, não é verdadeiro, tá? Porque quem tem a maior temperatura é o gás C, que tem uma energia cinética média proporcional a 8. E ele não tem a maior energia interna. Então, quanto maior a energia interna, maior a temperatura? Não, falso. Então, a primeira aqui é falso. A segunda. Dois corpos têm o mesmo número de partículas, A e E, por exemplo. Então, vamos olhar. O A e o E, os dois têm 4 partículas. O que tiver maior energia interna terá maior temperatura. Bom, se eles têm o mesmo número de partículas, o A e o E, quem tem a maior quantidade de energia vai ter a maior temperatura. É óbvio, né? Certo? Então, verdadeiro essa. Dá pra gente conferir aqui mesmo, né? Aqui os 10, eles têm a mesma quantidade de partículas. Aqui a energia total era 10 dividido em 4 partículas. Aqui era 16 dividido em 4 partículas. Então, é óbvio que a média acaba sendo maior, né? Beleza? Bom, letra C. Dois corpos têm a mesma energia interna, C e E. Cadê? Me perdi. C e E. O que tiver maior número de partículas terá menor temperatura. Então, o C e o E, eles têm a mesma energia, e quem tem mais partículas tem a menor temperatura, porque essa energia é dividida em mais partículas. Então, verdadeiro. Okay? Miguel, você chegou agora. Se você quiser pegar, você pode tirar um print da tela ou você pode assistir o início da aula depois que eu conseguir subir isso para o YouTube, tá? Continuando, gente. Letra D. Corpos que têm maior energia interna, E e F, por exemplo, necessariamente têm maior energia, maior temperatura também. Os corpos que têm a maior energia interna, E e F, têm a maior temperatura? Não, né? Olha, um tem 4 ou tem 2. Mas esse outro aqui tem 8. Então, não, é falso. Certo? Se eu tiver um objeto com 1 trilhão de partículas, ele vai ter que ter muita energia para que a média seja grande, né? Bom, e a última aqui. Admitindo dois corpos que estejam à mesma temperatura, podemos concluir que eles têm a mesma energia interna.
Também não, né? Se eu pegar dois corpos que têm a mesma temperatura, que o F e o B, a energia cinética média dos dois é 2, é proporcional a 2. Mas os dois têm a mesma energia interna? Não, um tem 20, outro tem 6. Então não, é falso. Então essa é falsa. Fechou então a página, gente? Alguma dúvida? Perguntem. Não, professor, bem fácil. Bem tranquilo, né, cara? Beleza, então, pessoal. Uma prova só com questões assim. Com certeza. Não, mas esses conceitos é óbvio que eu vou cobrar numa prova para vocês, né? Certo? Na lista que eu vou mandar depois, não tem nada disso, tá? Então, pessoal, eu tinha deixado essa atividade da página número 7 e as atividades da página número 10. Tinha mais alguma aqui? Deixa eu falar aqui. Deixa eu só voltar aqui, eu quero ter certeza que eu... Sabem que a minha apostila começa no meio, né? A de vocês começa nessa página e a minha tem um monte de coisa antes. Eita, que dificuldade, não consigo virar a página. Que professor subcapacitado. Não, tá tranquilo. Tá certo, tô aqui. Então tá aqui, gente. Eu tinha feito a 1 e a 2 com vocês, né? A gente tinha comentado sobre elas. Então agora a gente está falando de equilíbrio térmico. Então o que é o equilíbrio térmico? É quando as temperaturas são iguais, né? Okay? Então questão número 3. Vamos lá. Eu estou batendo meu microfone aqui para coçar o olho. Não deveria nem bater no microfone nem coçar o olho, vocês sabem disso. Mas eu estou em casa, tá? Acabei de lavar minha mão, escovar o dente, tomar café, todas essas coisas. Bom, questão número 3. Um sistema isolado termicamente, então não tem calor entrando nem saindo, é composto por dois corpos, A e B. Suas massas são tais que a massa do A é maior que a massa do B e a temperatura do A é menor que a temperatura do B. Num dado instante, esses corpos são colocados em contato até atingirem o equilíbrio térmico, com temperaturas T' e TB'. O que podemos afirmar sobre as temperaturas dos corpos após o equilíbrio térmico? Bom, o que a gente pode afirmar quando eles atingirem o equilíbrio térmico? O que eu posso afirmar sobre as temperaturas? Eu só posso afirmar que as temperaturas serão iguais. Beleza, gente? Bem tranquila, né? Certo? Deixa eu ver uma coisa. Agora eu vou pegar a apostila aqui bem para frente, quero ver o segundo capítulo. Tá, ó. O assunto da outra prova, tá? A prova final é calorimetria. Aqui em calorimetria, a gente vai ter algumas questões que são exatamente a ideia que a gente acabou de falar dessa questão, só que daí a gente vai ter que calcular essas temperaturas, tá? Então, o que aconteceu nessa questão foi mais ou menos isso daqui. Deixa eu fazer um desenho. Eu tinha um objeto A e eu tinha um objeto B. A questão fala que a massa do A, então a massa do A é grande e a massa do B é pequena, menor. A temperatura do A era pequena e a temperatura do B é grande. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente tem dois objetos com temperaturas diferentes, vai ocorrer uma troca de energia aqui. Então, que a gente aprendeu lá de energia interna, né? Uma parte da energia interna desse objeto, que está mais quente, vai passar para o objeto mais frio. Então, você vai ter aqui o que a gente chama de fluxo de calor, que é representado pela letra Q. Até quando o objeto mais quente perde calor para o objeto mais frio? Bom, até os dois ficarem na mesma temperatura final. Então, a temperatura final vai ser igual para os dois, que é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Beleza? E daí o que a gente vai estudar mais para frente é que uma coisa meio óbvia é que a quantidade de calor, quantidade de energia que esse objeto perdeu, tem que ser exatamente igual à quantidade de energia que esse cara recebeu, certo? E com essa igualdade das trocas de energia, né? O título realmente vai ser Princípio da Igualdade das Trocas de Calor. A gente vai conseguir descobrir qual é o valor dessa temperatura final, que não é a média, tá? Não é a média. Assim, esse está 10, esse está 30, a média é 20, então os dois vão estar 20. Não, só aconteceria isso se eles fossem exatamente iguais. E a questão fala que a massa é diferente e as próprias substâncias são diferentes. Belezinha? Então a gente vai ver isso lá no futuro. Certo, pessoal? Alguma dúvida nessa questão do 3? Nada? Não.
Molezinha, né? Então, questão número 4. Questão número 4 fala assim. Em um sistema termicamente isolado do meio, existem 3 corpos, A, B e C, com temperaturas diferentes. Então, vamos escrever, vou fazer um desenho aqui. Eu tinha 3 corpos, A, B e C. A, B e C. Com temperaturas diferentes. Então, cada um deles tinha uma temperatura diferente. Após atingirem o equilíbrio térmico, então vou colocar os 3 juntos aqui. Eles atingiram o equilíbrio térmico, o A, o B e o C. Após atingirem o equilíbrio térmico, verificamos que as temperaturas de A e B diminuíram. Então, o A, ele perdeu temperatura, vou escrever assim, menos ΔT. Então, a variação de temperatura dele foi negativa porque ele perdeu. A e B diminuíram. O que podemos afirmar sobre a temperatura de C? Pessoal, se para chegar no equilíbrio térmico o A e o B esfriaram, o que tem que ter acontecido com o C? Hein? A temperatura dele tem que ter obrigatoriamente aumentado. Certo? Então, a variação de temperatura do C tem que ser positiva, né? Então, a resposta o que podemos afirmar sobre a temperatura do C? Eu posso afirmar isso. A temperatura do C, com certeza, aumentou. Beleza? Certo? Então, se esses dois diminuíram a temperatura, esses dois perderam energia. Lembra que eu acabei de falar aqui. Ó. Os dois diminuíram a temperatura, perderam energia. Então, esse daqui tem que ter feito o quê? Esse carinha tem que ter ganhado, né? Se todo mundo perdesse energia, quer dizer que sobrou energia no sistema. E essa energia que sobrou não pode ter escapado, porque a questão fala que o sistema é termicamente isolado. Beleza? Então, para que eu respeite o princípio da igualdade das trocas de calor e o sistema realmente seja isolado, eu tenho que ter uma variação de energia igual a zero. Portanto, toda a energia que esses dois perderam tem que ter sido recebida por esse. Fechou então essa questão? Moleza também, né? Então vamos lá para o número 5. Questão número 5. Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo. Encerrado significa fechado, tá? Não quer dizer que acabou. Dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo. Suponha que o vácuo seja perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiente 25 graus Celsius. Depois de um tempo, a temperatura ambiente se eleva a 30 graus Celsius. Observa-se então a marcação do termômetro. Então, vamos ver as alternativas aqui, né? O que vai acontecer com o termômetro? O termômetro estava marcando 25, eu coloquei ele no ambiente que é 30. O que vai acontecer com o termômetro? Bom, ele vai marcar 30, é óbvio, né? Então, letra A, eleva-se também, marcação do termômetro eleva-se também, e tende a atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. É isso, né? A letra A. Certo, gente? Letra A. Vamos olhar só as outras. Letra B, mantém-se a 25 qualquer que seja a temperatura ambiente. Só porque ele está no meio do vácuo? Não, o calor, essa energia térmica, ela consegue atravessar o vácuo, beleza? A gente vai ter um conteúdo mais para frente, acho que é no terceiro trimestre só, em que a gente vai discutir como o calor pode passar de um objeto para o outro. São 3 formas. E uma delas atravessa o vácuo. Beleza? Por isso que a gente recebe calor do Sol, né? Porque no espaço tem vácuo. A letra C tende-se a reduzir continuamente. Não, né? O vácuo não vai esfriar as coisas, não tem porquê. Letra D, vai se elevar, mas nunca atingir equilíbrio térmico, nada a ver. E letra E tende a atingir o valor mínimo da escala, também não faz sentido algum. Então, o que vai acontecer com esse termômetro? Ele vai esquentar até atingir o equilíbrio térmico com o ambiente que está a 30, né? Certo, gente? Alguma dúvida nessa questão? Não, professor. Tudo certo? Beleza. Tudo. Tá. Então a gente tem ainda 10 minutos aqui, mas a aula falta menos tempo, né? Cadê? Até 8h50, agora é 8h36. Vamos dar uma olhada só nisso daqui, tá? Eu pedi para vocês não fazerem a 6 e a 7, mas eu vou ler aqui com vocês. A número 6 fala assim: a água possui um comportamento diferente da maioria das substâncias quando sua temperatura varia entre 0 e 4.
Considerando esse intervalo, se a temperatura estiver aumentando, o volume da água diminui. Se a temperatura estiver diminuindo, o volume da água aumenta. Com base nessas informações e no funcionamento dos termômetros, porque a água não é um bom líquido para ser utilizado em termômetros. Pessoal, então, a ideia seria assim. Se eu tenho um termômetro, eu tenho lá um bulbo, termômetro que funciona com base no líquido, né? Eu tenho um bulbo, ele tem uma área maior aqui embaixo, né? Um reservatório. E esse negócio aqui está todo cheio de um líquido qualquer. Então fica até essa altura aqui. Isso numa temperatura padrão. O que vai acontecer quando eu colocar esse termômetro num lugar mais quente? Esse líquido vai esquentar. Quando ele esquenta, ele dilata. Quando ele dilata, ele vai ficar maior. Se ele vai ficar maior, ele vai ocupar um espaço maior. Beleza? Se ele esfria, ele contrai. Se ele contrai, ele fica menor, ocupa um espaço menor. E cada risquinho desse daqui seria uma temperatura diferente que ele marca, né? Devido à dilatação. A gente usa termômetro, a gente usava antigamente termômetro de mercúrio. Então, o termômetro de mercúrio era aquele que você colocava embaixo do braço da pessoa e quando ia usar tinha que ficar chacoalhando, né? Por que tinha que chacoalhar? Para ele voltar para a base, né? Para ele esfriar. Os termômetros digitais e o termômetro que a gente está usando no mercado, quando tem que apontar para a sua testa lá, são todos eletrônicos, né? Então eles não têm esse tipo de funcionamento. Existem termômetros que funcionam com álcool, ele vai funcionar da mesma forma, mas por que não posso usar água? Porque a dilatação da água não é perfeita. A água não vai aumentar sempre que esquenta e diminuir sempre que esfria. Beleza? Por isso que a gente não pode usar um termômetro de água, porque a água tem uma dilatação irregular. É assim que a gente chama, tá? Se vocês pegarem a nossa apostila aqui, ó, vocês vão ver que depois dessa parte de temperaturas, a gente vai falar sobre dilatação. Então, daí a gente vai falar um pouquinho sobre dilatação da água, tá? Não sei aonde, mas em algum lugar. E a gente vai falar sobre dilatação da água. Aqui, ó. Dilatação anômala, na página 28, vai falar lá sobre dilatação irregular da água. Dilatação anômala, que não segue uma regra, né? Não segue uma norma. Belezinha? Por isso que a gente não usa, então, termômetro. A questão número 7, faça uma pesquisa explicando o funcionamento dos seguintes termômetros. Termômetro clínico, explique por que há um estrangulamento. Estrangulamento quer dizer que ele fica mais fino no tubo. E por que mede temperaturas entre 35 e 42? Bom, estrangulamento é para que fique bem fácil de medir, tá? Estrangulamento seria deixar esse tubo aqui fininho, para que uma pequena variação de temperatura dê uma dilatação maior aqui, fica mais fácil de verificar. Okay? Então, para a leitura fica mais fácil. E por que ele mede temperaturas entre 35 e 42? Bom, porque um termômetro clínico serve para medir temperatura de gente, né? E dificilmente uma pessoa vai estar abaixo de 35 ou acima de 42, né? Esperamos que não. Beleza? A letra B. Termômetros de máxima e mínima, usados para medir a máxima e a mínima temperatura em determinados ambientes. Então, tem um termômetro, esse termômetro de máxima e mínima. De máxima é bem simples. Ele vai pegar esse líquido e quando ele na pontinha do líquido, aqui em cima do líquido, tem alguma coisa que pode grudar no vidro. Então, quando o líquido vai dilatando, ele vai subindo e vai carregando essa coisinha junto, né? Tipo uma pecinha. Quando ele chegar no máximo, ele vai grudar no vidro e mesmo que o líquido encolha, ele vai continuar marcando o máximo. Beleza? Então, ele é bem, bem tranquilo, um termômetro de máxima. Um de mínima é o contrário, tá? O de mínima, ele tem a tendência de grudar no vidro e ele não é afetado muito pelo negócio aqui, pelo líquido. Então, ele vai descendo e mesmo que o líquido suba de volta, ele vai ficar parado no mesmo lugar. Então, é uma marcaçãozinha só. Daí, assim, a gente consegue medir máxima e mínima. E a letra C, escolha mais 2 tipos de termômetro para pesquisar entre os seguintes: digital, bimetálico, infravermelho, de resistência, termopara, gás ou qualquer outro que você encontrar, explicando o seu funcionamento e suas aplicações. Bom, termômetro digital, então, existe um equipamento que chama resistor. Um resistor, ele serve para impedir que a corrente elétrica passe. Impedir não, né? Dificultar. Beleza? Então, isso é um resistor. A gente vai usar resistor lá no terceiro ano. Existe um tipo de resistor que chama termistor. E esse termistor, ele muda a resistência, então ele muda a dificuldade da corrente elétrica passar por um fio de acordo com a variação de temperatura. Então, todo termômetro digital, ele vai usar dessa forma, ok? Então, é o termômetro digital ou o termômetro de resistência, a mesma coisa, esses dois são iguais.
Termômetro bimetálico a gente vai estudar para frente, tá? A gente vai falar sobre o termômetro bimetálico quando a gente falar sobre dilatação, então ainda né, nesse capítulo, nessa prova, né? Infravermelho a gente vai falar quando for falar de trocas de calor. Termopar é um termômetro que não importa muito, mas é de resistência também. Termômetro a gás é a mesma coisa que isso daqui, só que em vez de ser um líquido aqui dentro, ele vai usar o gás, tá? Bom, e tem qualquer outro tipo de termômetro, tem termômetros aí que são relacionados com coisas tipo, mais específicas, né? Um termômetro que vai medir a temperatura de uma forja, de uma indústria, qualquer coisa assim. Mas a maioria deles é por infravermelho, certo? Esse que a gente está usando aí quando você vai no mercado, mede a temperatura na sua testa, é infravermelho, tá? A gente pode falar disso mais para frente, quando a gente for falar de troca de calor. Fechou então, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilaço então, pessoal? Aham. Beleza. Sim. Então, seguinte, a gente encerra nossa aula de hoje. Eu vou mandar no grupo de vocês agora, ok? Vou mandar, inclusive, enquanto eu estou falando com vocês aqui, ó. Entro aqui, segundo ano, clico aqui. Onde eu clico? Aqui, arquivo, não, documento, chama documento. Vou clicar em segundo ano, São Marco, exercícios, física, termometria. Que nome gigante. Então tá lá, pessoal. Mandei para vocês uma lista de exercícios. Essa lista, ela tem alguns exercícios para vocês resolverem. São 7 exercícios. Todos eles sobre variação de temperatura e sobre escalas, tá? Usando esse tipo de conteúdo que a gente usa para cá. E eu queria muito, muito, muito que vocês fizessem mesmo essa lista. Se tiverem dúvidas, podem mandar para mim, não tem problema nenhum, ok? E daí na segunda-feira, que a gente tem 2 aulas, as nossas 2 aulas vai ser resolver essa lista. Então a gente vai resolver a lista para encerrar esse assunto e daí na quarta-feira a gente poder virar a página e começar a analisar a dilatação. Belezinha, gente? Alguma dúvida? Quer que a gente mande foto da lista ou não precisa? Como que é? Você quer que a gente mande a foto da resolução dela ou não precisa? Cara, eu quero confiar em vocês e quero que vocês façam, tá? Tá bom. Beleza? Essa é uma lista de exercícios que, por enquanto, não é avaliativa, tá? Mas bom. ainda vai ter provavelmente vai ter uma lista aí que vai ser avaliativa mais pra frente. Beleza? Beleza. Certinho, pessoal? Beleza, professor. Então tá, Tá então. bom. Ok, então faça a lista, não é nada muito difícil, tá? É o que a gente já fez nas nossas aulas aqui. Eu vou falar o que a gente já fez em sala, mas eu não tô na sala, eu tô no meu escritório. Então, mas é o que a gente já fez, né? Então não deveria ser difícil. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e pergunte, ok? Então podem dizer tchau para mim e podem ir saindo, tá? Daí a gente continua Tchau, na... Tchau, professor. professor. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.